Fala galera, beleza? Bom, então aí hoje a gente vai ter um vídeo longo a respeito do que, gente? A respeito das bases do overclock do Ryzen de terceira geração, dos Ryzen 3000, tá? Principalmente focado no que? No que é mais significativo para ganho na performance, que é o overclock do Infinity Fabric e da memória, tá? Nesse vídeo, eu não vou explicar como fazer o overclock da memória e do Fabric. Isso eu já expliquei. Eu vou tentar passar para vocês como, se você está montando a máquina, escolher a memória que não vai ser um gargalo na tua máquina. Ou, se você já tem a máquina, como fazer ou o que você deve tentar obter para extrair a performance correta dela, tá bom? Agradecer ao Gamer Nexus, da onde eu tirei essa foto e alguns gráficos que eu vou mostrar. O link do vídeo deles aí tá na descrição, tá bom? Então, para a gente ter uma ideia, aqui tem alguns benchmarks deles, do Gamer Nexus, tá? Que mostram exatamente a mesma CPU, configurada da mesma forma, com várias configurações diferentes de memória. Tá vendo? Sempre em games, aqui GTA V. E você vê a diferença do average de FPS de 99 foi para 116. A diferença aqui é qual? Só a memória. Olha que barbaridade. Aqui a gente tem outro benchmark também, a mesma coisa. Fórmula 1 2018, a diferença de 252 para 296 é as custas do quê? As custas da memória. Olha que bárbaro. Aqui a gente vai ter mais um exemplo, onde de 154 para 116. É muita diferença, gente. Qual a diferença nisso aqui? A memória. Incrível, né? Mas é. Nesse benchmark, a gente tem um detalhe que eu vou mostrar aqui, ó, que esta memória aqui, ó, 3200 CL16 GU Evo X, 116 FPS de média, na placa-mãe da Gigabyte. Já a mesma memória na placa-mãe da MSI deu 130 FPS. Qual a diferença? Por que que esta na placa-mãe da Gigabyte deu 116 e a mesma memória no mesmo clock na placa-mãe da MSI deu 130? Olha que diferença enorme. A diferença é que essa memória ela está no QVL, está na lista de memórias suportadas dessa placa da MSI e não está na da Gigabyte. Quando carrega o XMP na placa-mãe da Gigabyte, ela coloca os tempos principais que estão no XMP. Todos os outros ela coloca valores muito ruins, porque essa memória não é certificada. Já na placa-mãe da MSI, quando ativa o XMP, o DOCP, na AMD chama DOCP, ela carrega os mesmos tempos primários e clock da placa-mãe da Gigabyte. Só que ela carrega tempos secundários muito melhores. Aí dá esse pulo gigante aqui de 15 FPS. Se você pegar os tempos que a placa-mãe da MSI colocou aqui automaticamente e copiar na BIOS desta placa-mãe aqui, você vai ter a mesma performance. Isso só mostra o quê? Que é muito importante os tempos da memória além do clock. E dependendo da sua placa-mãe, a sua memória não vai ter o desempenho que poderia. Por quê? Porque a sua placa-mãe não está certificada com essa memória. E aí ela coloca tempos ruins, tempos muito altos, que são ruins. E com isso a memória vai ter um desempenho muito ruim. E aí você vai ter isso aqui, ó, essa vergonha de 116 FPS de média. Tá bom? Bom,
O próximo aqui é o Hitman 2, tá? E aqui, novamente, a disparidade é gigantesca, né? E novamente a memória GIO é a última aqui, na placa da Gigabyte. Só que na placa da MSI, ela tá aqui, ó, entre as mais rápidas. Novamente demonstrando o quê? Que os tempos da memória são muito importantes, além do clock. Tá bom? Então é muito importante afinar os tempos da memória. Não basta só carregar o XMP, gente, tá? Se a sua memória é certificada pela sua placa-mãe, não tem problema. Você vai lá, coloca a memória, ativa o DOCP e pronto, ela vai ter essa performance boa aqui. Mas se ela não é certificada ou se o seu fabricante da placa-mãe não teve um trabalho correto para tunar os tempos dela, você vai perder desempenho. Então aí tem a opção de fazer o quê? O que eu expliquei no outro vídeo. Usa o Ryzen Calculator, ele vai calcular tempos bons para sua memória, você coloca eles manualmente na BIOS e aí você vai ganhar desempenho. De todos esses quadros, gente, o importante a gente ver é o quê? É que as memórias rodando a 3.800 com o Fabric a 1.900 são as que têm a melhor performance. A 3.600 você tem uma performance muito boa, tá vendo? 3.200 você tem a performance boa também. O problema é quando a sua memória é muito lenta, que lima a performance da sua máquina. Para extrair o máximo da máquina, você tem que pensar sempre no que, gente? 3.800 com Fabric a 1.900, se a sua máquina permite isso. Poucos são os Ryzen 3000 que colocam o Fabric a 1.900, tá? Então, assim, se a sua máquina coloca o Fabric a 1.900, o seu objetivo é tentar subir tua memória a 3.800. Se o teu Fabric não vai a 1.900, a maioria dos Ryzen consegue ou 1.800 ou 1.833. Então a tua memória vai colocar como 3.600 ou 3.666. Sempre o clock da memória tem que ser o dobro do clock do Infinity Fabric. Qualquer situação onde o clock do Fabric é diferente do clock da memória, penaliza a latência e perde o desempenho, tá, gente? Aonde isso não vale? Isso não vale abaixo de 3.000 MHz na memória. Se a tua memória é de 2.400, vale a pena aumentar o Fabric ao máximo que você puder, porque aí a latência é outro problema. Mas para memórias acima de 3.000, é sempre colocar o Fabric atrelado na memória, que é o tal do 1 para 1 que ele coloca aqui, tá? Bom, o último gráfico aqui, a gente tem novamente a diferença de performance em games que você consegue aí com a memória e o Fabric tunados, tá bom? Bom, gente, então aí agora a gente está aqui na tela do setup do meu computador e ele está no padrão de fábrica. Eu carreguei as configurações originais da máquina, tá? E para começar, vocês vejam a CPU em idle a 45 graus com quase 1.4 volts, que é o padrão da AMD. Voltagens enormes em idle e clocks baixos. Aqui, para vocês verem, a tela de configurações de overclock, de memória, tá tudo no automático. Então, na situação, você comprou a máquina, está montada a máquina, ligou a máquina, entrou no BIOS, o que, que você vai fazer? Você vai ter que achar aonde você configura e ativa o DOCP na sua máquina. Na minha máquina, nessa guia AI Overclock Tuner, que fica dentro da página de Stream Tweaker. Cada placa-mãe, cada BIOS vai ser diferente. Você vai ter que procurar, encontrar e ativar o DOCP, tá bom? Quando você ativa o DOCP,
o que vai acontecer é isso daqui, ó. Ele vai carregar o que está na memória. Então, no meu caso, é 3000C14, tá vendo? Ó? E aí, automaticamente, a tua memória vai colocar no DOCP, no XMP dela, que é a velocidade que está marcado na caixinha do pente da memória, do qual você comprou a memória. Se você não fizer isso, a memória vai colocar a 2133, a 2400, não vai colocar na velocidade que você comprou, tá bom? Além dos tempos primários e do clock, ele vai mudar a voltagem da memória para a voltagem que está registrada aqui no DOCP da memória, tá? Bom, aí aqui a gente veio para o Windows, tá? E a máquina tá com várias monitorizações abertas, a gente pode ver aqui os clocks, aqui a CPU, no CPU-Z, a memória, aqui o detalhe dos tempos que a placa-mãe colocou automaticamente na minha memória, tá? Quando eu carreguei o XMP. Aqui tem a monitorização e a gente vê que a minha CPU em idle, porque eu não fiz nada aqui, chegou a 55 graus. E aqui o teste de memória do AIDA 64, tá bom? E a gente vê velocidades de leitura e escrita em torno de 44.000, de leitura e cópia, desculpa, e a latência de 74,3 nanosegundos, que é horroroso, é muito lento, tá? A escrita, gente, não depende do clock da memória em si. A escrita está atrelada ao clock do Infinity Fabric, que nesse caso, como a memória está a 3000, a placa-mãe no automático colocou o Fabric, que está aqui, ó, a 1500, tá vendo? Aqui também pode ver aqui, ó, Memory Bus é o Infinity Fabric. Aí o que eu fiz, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui eu estou na BIOS novamente, está tudo no automático. E o que eu fiz? Eu fiz o overclock do Fabric para 1800, dando para ele 1.1 volts manualmente, o que na prática me dá 1.09 na minha placa-mãe. Então eu marquei aqui, travei em 1.1 volts e obtive 1.09. Para o meu Fabric ser estável a 1800, eu preciso dar 1.1 volts para ele, senão não é estável. E a memória, eu alterei a frequência dela para 3600, ou seja, o dobro do Fabric, para poder ter aquela paridade de 1 para 1. Além do que é lógico, aumentou o clock da memória, aumentei a voltagem de 1.35 para 1.4 volts, tá bom? O restante é exatamente a mesma coisa. Aqui no Windows a gente vê que tudo é igual, ó. E nós temos a memória 3600 e os tempos da memória não são os mesmos. Esses tempos eu fiz como? Eu calculei com o The RAM Ryzen Calculator, que nem eu expliquei no vídeo que está na descrição. Coloquei lá e aí eu afinei eles manualmente, tá bom? Na realidade, esses tempos aqui, eu afinei eles para o clock de 3800. Só que aqui eu estou rodando eles a 3600 a nível de demonstração para vocês. Eu poderia perder um tempo e abaixar eles um pouco mais, porque o clock diminuiu. Então eu poderia apertar eles mais. Mas não é o propósito do vídeo. Quando a gente vê a tela com o clock de 3800, vocês vão ver que os tempos são os mesmos, porque esses tempos estão afinados, apertados ao máximo para o clock de 3800. Qualquer valor que eu abaixar nesses tempos aqui causa instabilidade. Eu não consigo mudar nada de 28 para 27, não vai. Eu perco a performance ou a estabilidade. Mas isso não importa. Bom, aqui novamente a gente vê que com o overclock automático, olha lá, CPU batendo 56 graus em idle. Olha que absurdo. E aí no teste de memória do AIDA, a gente teve um pulo gigante para 53.000
de leitura e cópia. A escrita, como eu falei, está atrelada ao clock do Fabric. Aumentou, ele aumenta. A 1800, você sempre vai ter escrita de 28.000. Então tá aqui os 28.000. Mas o principal é isso aqui, ó. A latência, gente, de 74 baixou para 68, o que é um ganho considerável, tá bom? Então aí, ó, a gente vê que a 3.600 MHz a memória com 1.800 o Fabric, você já atinge aquele ponto naqueles gráficos de performance onde a memória não está gargalando mais o teu sistema. E isso vale principalmente para jogos, tá bom? Bom, aí agora, gente, a gente tem aqui a tela da minha BIOS, onde eu fiz o quê? Travei o clock da CPU a 4.1 GHz, tá? E isso eu obtive dando uma voltagem fixa de 1.13 volts, que na prática a minha placa-mãe, quando eu seto 1.13, ela dá 1.11, tá vendo? Eu tenho que abrir um parênteses aqui que é o seguinte: não tentem 4.1 GHz, 4.100 MHz com 1.13 volts na máquina de vocês, porque dificilmente vocês vão conseguir, tá bom? A minha CPU ela é extremamente capaz. A minha experiência de vários colegas aí que eu já ajudei no overclock pessoalmente é 4.1 GHz em 1.2 volts no mínimo, tá? Mas no meu caso, ele roda a 4.1 GHz com 1.3, então que é o que a gente está vendo aqui. O resto é a mesma coisa, tá, gente? Aqui, ó, eu vou mostrar em detalhes para vocês que eu não mostrei quando eu mostrei a BIOS no quadro anterior, é que algumas outras voltagens eu alterei. Por quê? Esse VDDG CLDO aqui, ó, 0,95, ele vem no automático. Mas o Ryzen Calculator, quando você faz o overclock de memória usando ele, ele fala para você colocar esse valor. Então eu peguei e coloquei. Esses dois outros valores eu alterei porque eles tinham um comportamento estranho na minha placa-mãe, tá? Se vocês acham um valor lá e está marcado aqui, ó, que é 1.1 volts, tá vendo? E na minha placa-mãe, testando no Windows, ele passava de 2 volts, 2.1. Eu não achei correto. Então eu vim aqui e setei 1.9, porque com 1.9 eu tenho 1.8, 7.4, mas 1.8, né? Bem próximo do valor correto. E esse aqui era baixo demais, era 1.03. Então eu setei 1.06, porque com este valor eu obtive 1.05, tá bom? Então assim, se essas voltagens, esses detalhes você encontrar na sua placa-mãe e testando, por exemplo, no AIDA ele mostra todos esses valores enquanto você testa, e você achar valores diferentes daquilo que seria o correto, não custa nada você setar manualmente, ver o que acontece, porque às vezes você põe 1.8 e ele cai para 1.7, que nem na minha. Para eu ter 1.8 eu tenho que pôr 1.9. Para eu ter 1.5 eu tenho que pôr 1.6. Você testa e vê, até você atingir o valor correto que seja. Eu acho muito correto fazer isso, tá? Bom, mas aí voltando para o Windows, a gente vê que está tudo igual. O que mudou agora foi a CPU travada a 4100, tá vendo? Com 1.12, 1.11 volts. E com isso, o que a gente ganhou? Ganhou aqui, ó, gente. A temperatura caiu muito, ó. Tá vendo? Aqui batia 55 graus em idle de máxima, agora tá 45. A máquina em idle tá 36 graus, gente. Tá vendo? Então, travar um clock de 4100 na tua CPU é excelente. Eu vou deixar na descrição o vídeo no canal, no qual eu mostro a performance em jogos com overclock estático, no qual comprova que 4100 para cima em jogos, no mínimo empata com o overclock automático da AMD. Só que a máquina esquenta muito menos. A não ser que você para ter
4.100, tem que pôr 1.3 volts, aí não vale, né? Mas se você conseguir 4.100 até 1.2 volts, 1.22 por aí, você vai ter uma temperatura bem menor do que com o Precision Boost ou com o padrão e vai ter a mesma performance. E a performance da memória é a mesma, 68. Antes era 68.3, agora 68.2. Olha que legal. Bom, a nível de aumentar mais a performance, o que eu fiz agora? Agora eu aumentei o que? Clock do Fabric e o clock da memória. Então eu peguei o Fabric, que estava em 1800, eu pus 1900. E curiosamente, tanto a 1800 quanto a 1900, eu preciso da mesma voltagem. Eu não preciso aumentar a voltagem aqui para ele colocar 1900. Olha que curioso. Não sei porquê. Ao mesmo tempo, se em 1800 eu baixo de 1.1 volts, ele não é estável. Então, por alguma razão que eu não sei explicar, ele coloca de 1800 a 1900 estável com a mesma voltagem. Curioso, não sei explicar. E aí, subindo o clock para 1900, e se no teu Ryzen 3000 você conseguir este clock estável, você tem como ter mais performance subindo o clock da sua memória para 3800. Para fazer isso, você vai precisar das duas coisas. De uma memória que cloca 3800 e de uma CPU que tem Fabric que consegue 1900. O que eu percebi, que eu estudei a respeito, 10% dos Ryzen 3000 conseguem 1900. Relativamente estável. Né? 90% vai ficar aí no máximo 1833 ou 1800, tá? Mas como o meu consegue, tá aqui para vocês. As diferenças daqui para antes é o que? É o clock do Fabric, o clock da memória e, aumentando o clock da memória, a voltagem da memória. De 1.4 foi para 1.46. A minha memória, a 3800, ela é totalmente estável a 1.45. Tá? Só que a minha placa-mãe, você coloca 1.45, ela pula para 46. Ela não tem o step 45, ela tem 44 e 46, tá? Com 44, a voltagem chega a cair para 42. Então aí não é estável. Eu pondo 1.46, a voltagem fica entre 1.44 e 1.46. Ela oscila nesses dois valores. Aqui está 1.46, ó. Então eu seto para 1.46 para ter a média de 1.45, que é o que precisa de estabilidade. No Windows, vocês vão ver que está tudo igual. Os tempos, como eu falei antes, são exatamente os mesmos, porque esses tempos eu afinei para este clock, 3800, tá? E aí, com o aumento do clock do Fabric para 1900 e da memória para 3800, a gente teve o aumento nos tempos de leitura, escrita e cópia da memória. De 53.000 foi para 56.000. A escrita de 28, quando se aumenta para 1900 o Fabric, ela vai para mais de 30. E a cópia foi junto também para 56. Olha que interessante. E a latência, que estava em 68, caiu para 66. Percebe? Olha que interessante. Então aqui, ó, eu atingi o máximo de performance possível de Fabric e memória para um Ryzen 3000. A única forma de aumentar a performance agora disso aqui, gente, tá? Entendam. É se você tiver uma memória que seja melhor do que a minha, que consiga colocar 3800 com tempos menores. Por exemplo, 3800 C14. A minha, para eu fazer isso, eu tenho que dar 1.55 volts para ela. O que é demais vai comprometer a vida útil, entende? Então não é viável para mim. A minha, para eu dar uma voltagem tranquila, seguríssima para ela e para a memória
que tem chip Samsung BDI não pode passar de 1.5 volts para o uso diário, e se não pode passar de 1.5, acho que o correto é deixar em torno de 1.45, né? Ela fica abaixo do C16, ela não roda. Então aqui é o máximo de performance que a minha máquina tem do ponto de vista de Fabric e memória, tá? A partir daqui, a melhora que pode ter não é mais aqui embaixo, em Fabric e memória. A partir daqui, o que eu vou fazer e mostrar para vocês é aumentar o clock da CPU e ver como isso repercute na performance da memória. Da máquina repercute também, é lógico, né? Tá colocando mais alto. Mas o foco aqui é da memória, tá? Então olha só, aqui eu estou mostrando um overclock de 4200, 42 no multiplicador, que na minha CPU eu atinjo ele 100% estável a 1.2 volts. A maioria dos colegas para atingir 4200, 4.2 multiplicador precisam dar aqui em torno de 1.3 volts, 1.28, tá? Então não tentem esse overclock, porque não vai dar certo, muito difícil dar certo. O resto está igual. E aí quando eu venho aqui no Windows, vocês vejam que a performance é a mesma, aqui tudo igual, a temperatura aumentou um pouco, está batendo aqui 47, de 37 a 47 entre idle e carga, e a latência de 66.2 caiu para 65.4, olha só. Por quê? Porque a latência da memória depende também da performance da CPU, tá bom? Então, quando eu aumento o clock da CPU, eu diminuo a latência também. E aqui é o meu overclock, gente, que eu uso no dia a dia para jogar, renderizar vídeo. É o meu overclock padrão do dia a dia, tá? Que a diferença que tem para o overclock anterior, eu vou explicar agora, é o que? É o multiplicador da CPU em 4.3, ou seja, está rodando a 4.300. E aí eu dou 1.275 volts, que na prática fica em 1.26 volts. Até agora, nenhum colega meu conseguiu 4.300, nenhuma das pessoas que eu tentei ajudar com overclock pessoalmente, conseguiu 4.300 com menos de 1.35, 36 volts, tá? O que não é legal. Na minha opinião, a maior voltagem que você pode dar para um overclock estático do Ryzen 3000 é 1.3, 1.32 no máximo. Se o teu cooler é muito bom. Se você está com o cooler box, no máximo 1.20, 1.22 volts. 1.27 igual eu, só para jogar dá. Mas se você vai fazer algum trabalho de carga mais, uma renderização de vídeo, alguma coisa que força bem a CPU, vai superaquecer a CPU, que não é bom, tá? Então assim, com um water cooler, com um cooler bem forte, não o cooler box, você pode ir até 1.32 volts que segura. Se você usa o cooler box, no máximo 1.22, 1.25 volts, tá? Bom, fora a mudança do multiplicador e da voltagem da CPU, eu vou parar agora para explicar um pouquinho sobre o que eu alterei no VRM da minha placa-mãe para ter esse overclock estável e principalmente com a menor voltagem possível em idle, entende? Porque o objetivo aqui é sempre ter o maior clock, a melhor performance com a menor voltagem. É isso que é overclock, gente. Overclock não é chutar 1.4 volts, seja o que Deus quiser, tá bom? Então, para eu obter o maior clock com a menor voltagem, eu preciso vir obrigatoriamente no VRM. Cada placa-mãe demonstra isso aqui de uma maneira diferente. Vocês vão ter que aprender como funciona o da sua placa-mãe. Mas o principal item que você tem que setar na sua placa-mãe é o Load Line Calibration. O que é o Load Line Calibration? O Load Line Calibration é o que determina o quanto vai variar a voltagem que o VRM, que é o circuito de regulação de voltagem da placa-mãe, dá para o processador durante carga, não em idle.
Quando você detona a CPU com um trabalho pesado, o Load Line Calibration diz para a placa-mãe se é para ela deixar a voltagem cair ou se é para ela manter a voltagem perto do valor normal. Cada placa-mãe tem diferenças nisso aqui. Por exemplo, essa minha que é da ASUS, Crosshair Hero 6, ela vai de 1 a 5. 1 permite a maior queda de voltagem. 5 segura a voltagem e chega até a aumentar a voltagem na carga. Tá? Como que você vai descobrir isso? No manual, na ajuda que aparece embaixo ou do lado quando você seleciona o item, pesquisando na internet, você tem que descobrir como funciona o load line da sua placa-mãe. Tem placas-mãe que vai de 1 a 9, tem placa-mãe igual a minha que vai de 1 a 5, tem placa-mãe, por exemplo, nas ROC, que o 5 é o que segura mais a voltagem, que o 1, desculpa, é o que segura mais a voltagem, e que o 5 é o que deixa a voltagem cair mais. Então não dá para te dizer qual valor você coloca. Na Gigabyte não é números, é nomes. É low, mid, high, ultra. Quanto mais, né, ultra segura mais a voltagem, low deixa ela cair. Aqui como funciona? Você põe a voltagem, descobre a voltagem que é estável à tua CPU. Estressa e vê a voltagem no Windows. Se quando ela cai, a tua CPU dá tela azul, trava, dá erro no teste, é sinal que você precisa aumentar o Load Line Calibration. Se quando você estressa a voltagem sobe, você precisa diminuir o Load Line Calibration. Se a voltagem cai e mesmo assim não trava, não dá erro, você pode diminuir a voltagem. Entendeu? E aí você vai ter uma voltagem idle menor. Isso não é uma coisa simples. As outras coisas que eu queria mostrar para vocês são essas três aqui. Aqui, na minha placa, tem aqui, ó, capacidade de corrente. É quantos por cento da corrente original você pode dar de amperes. Eu pus no máximo, eu estou fazendo overclock. Eu quero que o processador possa tomar quanto suco ele quiser. Então, o máximo é 140, eu pus 140. Mas o mais importante é isso aqui, ó. VRM Switching Frequency. O que é isso? É a velocidade, a frequência de comutação do VRM. O VRM ele tem uma frequência. O VRM é o circuito que regula a voltagem para o processador. Ele tem uma frequência. Essa frequência é o que? É quantos ciclos por segundo ele verifica a voltagem, verifica a necessidade e corrige a voltagem que ele envia. Entende? Ou seja, quanto maior esta velocidade, mais perfeita a energia enviada para a tua CPU. Normalmente, e nos outros overclocks que eu mostrei, isso aqui fica tudo automático. Só que para um overclock mais forte e tentando obter a voltagem mais baixa possível, eu vim aqui e setei ele manualmente. Aí aparece aqui o local para eu escolher o valor. Olha só. Normalmente as placas-mães utilizam um switch frequency de 300. Quanto mais você aumentar ele, mais vezes por segundo a placa-mãe vai fazer esse ajuste fino da corrente da voltagem que envia para a tua CPU, para o teu processador. Ou seja, você aumentando ele, você consegue estabilizar mais fácil o overclock. E com isso você consegue o quê? Voltagens menores, tá bom? Não são todas as placas-mãe que permitem você setar, você regular o switch frequency, tá bom, gente? Geralmente só as placas-mãe mais caras, mais refinadas. Se a sua placa-mãe tiver essa regulagem, vale a pena. Se você está tendo dificuldade para estabilizar o overclock na CPU, você ir lá e aumentar um pouco. No caso, a minha vai de 300 a 500. Eu coloquei no máximo 500. Qual o problema de aumentar o switch frequency? O VRM trabalha num clock mais alto, portanto aquece mais. Mas se a sua placa-mãe tem um VRM forte, você não vai ter problema de aquecimento nele. Então aí vale a pena fazer essa alteração, tá bom? E aí, a 4.300 MHz travado, o resto é tudo igual. Vocês vejam, a temperatura deu mais um pulinho. Tá aí de 37 a 49.
mas de jeito nenhum aos 56 graus do automático, né, gente? E as velocidades aqui estão na mesma, 56, só que a latência de 65 e pouco caiu para 64. Entende? Então, quanto maior o clock da CPU, também consigo baixar a latência. Isso me dá mais performance na máquina. Bom, aí, gente, vamos a algumas considerações sobre o que a gente tem hoje no mercado aí para você poder comprar a memória para colocar no seu Ryzen e ter essa performance aí melhor, como eu expliquei, tá? Então eu pus aqui 5 opções de memória que estão hoje disponíveis à venda no Brasil, tá? Então, para começar, a gente tem essa memória aqui, Trident Z, que é exatamente a minha memória, tá? Esse aqui é exatamente o meu pente de memória que tem à venda aí na Terabyte Shop. Vocês vejam que é uma memória extremamente cara, né? R$ 982, dois pentes de 8 GB. Mas, para quem quiser copiar e colar a minha configuração de tempos da memória, com essa memória aqui você vai conseguir. Se você comprar dois pentes desse de memória, você pode pegar a minha configuração de voltagem, clock e tempos da memória e copiar no seu BIOS que vai funcionar, porque é exatamente o mesmo pente de memória que eu tenho, tá bom? Só que ele é muito caro, tá? Então eu não recomendo que vocês comprem ele, né? Aí a gente tem um outro pente de memória que também é bem fácil de ter performance. Por quê? Porque ele é 3600 C17, gente. Esses pentes aqui da G-Skill, que já estão aí mais de R$ 100 mais baratos, mesmo os dois de 8 de 16 GB, eles você coloca na máquina, ativa o XMP e pronto. Você está rodando com a memória 3600, o Fabric, a tua placa-mãe vai pôr sozinha a 1800, e dificilmente você vai ter algum problema e vai atingir uma performance bem legal aí da máquina, evitando que a memória gargale a tua máquina, principalmente na hora do jogo, tá bom? Ah, mas Ricardo, esse pente é muito caro. Concordo, R$ 851, 16 GB. Mas com o preço atual da memória RAM, já começa a ser um valor considerável, porque o que a gente está vendo aí é que pentes de 8 GB estão aí em torno de 300 a 400 reais de memória que não se compara a essa aqui em termos de performance, tá bom? Bom, mas aí vamos ir um pouquinho mais, ó. Aqui a gente tem 16 GB, 3000 CL15, tá? E aí baixou aí R$ 60. Compensa, Ricardo? Eu acho que não. Acho que compensa mais comprar esse. Mas essa memória aqui, gente, ó, ela tem tempos 15, 15, 15, 35. O que isso quer dizer? Quer dizer que esses pentes de memória são Samsung Bedai. Quase impossível não ser Samsung Bedai. Conclusão, você consegue subir ela para 3.600 pelo menos, tá? Não é tão rápida que nem a minha, não. A minha, os tempos dela, para vocês verem aqui, ó, é exatamente o meu XMP, ó, 14, 14, 14, 34. É a minha memória. Então ela é mais rápida do que essa, que é 3.000, 15, 15, 15, 35. Mas é uma boa opção também. Na minha opinião, dessas três memórias mais rápidas e mais caras, a melhor opção, gente, é esta daqui, tá? Por quê? Porque ela já vem com XMP de 3600, ou seja, se você não quer fazer nada, você coloca ela, ativa o DLCP e pronto. Se você quiser fazer alguma coisa, você coloca ela, ativa o XMP e depois modifica os tempos, tá vendo? Ó, você põe 16, 17, 16, 36, 34, vai funcionar. A voltagem é baixa, ó, tá? Então
É uma ótima opção. Dessas três, na minha opinião, esta aqui é a melhor opção. R$ 60 mais cara que a outra só. E vai ter uma performance top. Ah, mas Ricardo, R$ 800 é muito caro para memória. Também acho. Quer economizar? Aí já parte para uma área onde você vai ter obrigatoriamente que ter trabalho. Tá bom, gente? Então aí eu separei duas opções, tá? Tem essa memória Crucial, modelinho novo, ó, que ficou bonitinho, eu não tinha visto ainda. 634 16 GB, gente, aí, ó. Os tempos dela estão aqui, ó, 15, 16, 16, 35. Pelo fato de ser Crucial, a gente sabe que os chips de memória são Micron, tá? Eu não tenho informação pelo serial de qual tipo de chip da Micron está dentro dele, mas pelo clock e pela temporização, certeza que é Micron revisão E. A Micron revisão E consegue clocar alto, ou seja, com a ajuda do Ryzen Calculator e um pouco de trabalho, você consegue colocar essa memória 3600. Não vai ser 3600 C16, tá? Vai ser 3600 C18, por exemplo, 18, 20, 20, 40, tá? Mas ela vai colocar a 3600 praticamente certo. Então é uma boa opção. R$ 200 a menos aí você vai gastar para adquirir ela. Se você está com orçamento apertado e quer performance, é uma boa opção, tá? E tem aqui a última opção que eu separei, desses pentes aqui da Corsair, tá? Que estão por R$ 600, tá bom? E na especificação dele, eles têm tempos melhores que aquele anterior da Micron, ó. 15, 15, 15, 36. Suspeito que isso aqui é Samsung BDI, não dá para ter certeza, tá bom, gente? Mas com 3000 C15, com a ajuda do Ryzen Calculator e um pouco de trabalho, você sobe ela para 3600, tá bom? Então aí por R$ 600 você vai ter uma memória rápida aí, tirando ela ser feia pra caramba nesse azul, que eu não gostei, mas fazer o quê? Não tem de outra cor por esse preço. Então é a última opção aí de memória que eu selecionei aí para dar uma ajuda em quem está adquirindo a memória para pôr na máquina ou está montando a máquina nova aí, não quer ter esse gargalo aí na hora do jogo por causa da memória ruim, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que o vídeo é enorme, mas não tem jeito, é muita coisa para explicar. Curtam, compartilhem o vídeo, deem o like. Aquele abraço, comentem aí o que vocês querem, sugestões e tudo. E até a próxima, pessoal.